Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu disse que nesse vídeo que eu ia fazer hoje, que seria o próximo, que eu falei, eu disse que ia falar mais sobre alguns textos que mostram que maldição se transmite, mas eu já comentei eles em alguns outros pontos, e para não ficar cansativo, eu não vou fazê-lo. Eu vou falar sobre um outro assunto hoje, começar a falar sobre a eficácia do sangue de Cristo. Porque alguns dizem que maldição ela só existe ou só existiu no Velho Testamento. Já conversei com pessoas que têm essa posição. E que no Novo Testamento, a morte de Jesus na cruz, ela cancelou isso, que não há mais, que ela foi cancelada e que a partir de que Jesus morreu na cruz, não há mais nenhuma maldição. E eu fico surpreso com isso, porque eu não encontrei ainda esse texto, pelo menos não entendo assim. E como eu já disse, tudo é baseado em alguns textos, e o principal deles é Gálatas, capítulo 3 e verso 13, onde diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Pois bem, eu entendo que o que a Bíblia está se referindo é a maldição que entrou através de Adão. Daí o título do livro que eu escrevi agora, que já está disponível, a maldição que Jesus levou na cruz. Aquela maldição que entrou por meio de Adão, que a morte passou a todos os homens, e através de Cristo, de aceitar o sacrifício da cruz, no momento em que a pessoa se arrepende e que ela é salva, essa maldição ela é cancelada, essa pessoa não vai mais levar a morte eterna que passou através de Adão. Mas existe maldição de pecados que as pessoas cometem, de pactos que elas vão cometendo, e isso tem consequência. Então, a pergunta é a seguinte: a Bíblia fala em Isaías capítulo 54, no verso 4 e 5, que fomos salvos e sarados das nossas enfermidades. Ali diz que o Senhor levou nossas doenças e as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Muito bem. E que, no entanto, nós continuamos a tomar remédios, não é verdade? Ficamos doentes ainda. O mesmo texto diz que nós fomos salvos, o mesmo texto diz que nós fomos sarados. Então presta atenção. Se o texto diz que nós fomos salvos e fomos sarados, o texto tem que valer para as duas coisas. Mas nós continuamos doentes e continuamos salvos. Quando questiono isso, as pessoas me dizem o seguinte: é que parte disso vai se cumprir na eternidade. Claro, evidente que é. Nem tudo aqui vai acontecer 100%.
Então, da mesma forma que acontece com a salvação, que fomos salvos, ainda estamos sujeitos a pecar, porque ainda estamos no corpo, mas recorrendo ao sangue de Cristo, nós somos perdoados quando nós pecamos contra Deus. Não é verdade? É isso que a Bíblia ensina. Então, quanto à maldição, também é verdade. Que maldição, ela não termina a partir do momento em que eu aceitei a Cristo. Termina aquela maldição que entrou através de Adão, que passou a todos os homens, e todos os homens morreram. A partir dali, Cristo entra no nosso espírito e nós nascemos de novo, nos tornamos um com Cristo Jesus e somos nova criatura. É isso que o texto diz, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que é que nasce no homem? É o homem interior que estava separado de Deus. Quando Adão pecou, Adão foi expulso, e nós somos filhos de Adão, de um homem que estava já caído, que estava separado de Deus. Então nós nascemos mortos no pecado por ser filho de um homem caído, porque Adão era uma espécie de matriz, ele maculou essa matriz. Se ele não tivesse feito todas as pessoas que surgissem de Adão, ela seria uma cópia perfeita. Mas uma vez que Adão maculou, nós saímos com as características dele, de homem perdido, de homem caído. Então, em Cristo, essa maldição foi tirada e nós fomos salvos. Mas, como eu disse, o mesmo texto que diz que é salvo, diz que também é curado. E nós continuamos doentes, recebemos doença, precisamos de remédio. Então, essa cura só se consumará definitivamente na eternidade. Assim como maldição que você faz por pecar, também não vai deixar de existir, e só na eternidade. Há alguns tipos de coisas que as pessoas fazem. Eu vejo pessoas cristãs caindo em pecados grosseiros, e esses pecados têm consequências, muitas vezes por falta de vigilância. Então a minha pergunta é: a doença deixou de existir? Claro que não, né? Pois a conclusão de tudo só será na eternidade. Cristo salva e cura ainda hoje. Ele não deixou de curar. Mas por que razão nós desconhecemos algumas coisas que nós não entendemos? Não sei explicar isso. Existe razão que nós desconhecemos. Nós oramos por pessoas que são curadas e outras não. Deus decide curar algumas pessoas, e tem pessoas que Deus não cura por razão que só Ele conhece. Mas eu entendo que a regra geral é orar. Deus cura, e a expiação de Cristo na cruz trouxe tanto salvação como cura também física. E a regra geral é orar. Então, eu não encontro nada me proibindo de orar por enfermos na Escritura. Pelo contrário, ela me incentiva a crer na cura, a crer na libertação, né? Então, a regra geral é orar. Eu oro para que haja cura, né? Para que as pessoas sejam libertas. Mas
Continuando, então, como eu disse, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que eu entendo é que o sangue de Cristo é eficaz também para nós no novo, ou melhor, é eficaz para nós no novo, como também é eficaz para as pessoas do Velho Testamento. Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, ela também já existia no Velho Testamento, a maldição, a doença, a enfermidade, e no Novo Testamento continua também existindo. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Quando nós pecamos contra Deus, essa consequência na Bíblia, essa disciplina, ela é chamada de maldição. E se não fosse assim, então as pessoas poderiam pecar tranquilamente e não ter consequência nenhuma. Mas não é o que a Bíblia diz. Então, nós cremos que o sangue de Cristo nos purifica, que Cristo já levou a maldição de Adão na cruz do Calvário. Ele se fez maldição por nós, mas não se engane, que se você cair num pecado de adultério, isso tem consequência, traz maldição. Se a pessoa é maledicente, se a pessoa ela extorquir alguma coisa, roubar, se a pessoa fizer alguma das coisas que os mandamentos da lei de Deus proíbe, isso traz maldição, mas é retirado quando há arrependimento, quando pedimos perdão e recorremos o sacrifício da cruz, somos perdoados. Então, que Deus o abençoe. Eu vou encerrar aqui para não ficar muito grande e volto num outro vídeo com a sequência desse assunto na semana que vem. Deus abençoe em nome de Jesus.